Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Focos, aqui no nosso Centro Cultural FESO ProArte. Estou ao lado desse grande maestro, jovem, mas com potencial incrível, internacionalmente falando, que é o maestro Leonardo Pinto, diretor artístico da Orquestra ProArte. Meu amigo, meu maestro Leonardo Pinto, seja bem-vindo. Aqui é a Casa do Artista. Aqui é quem faz cultura e quem faz arte. Está sempre aqui nesse podcast, levando o melhor para você. Seja bem-vindo. Obrigado, Gilson. É sempre muito bom participar aqui do podcast, a recepção calorosa. Gilson se tornou um grande amigo nos últimos tempos, né, que está aí nos ajudando e divulgando tanto a cultura de Teresópolis. É um privilégio ser diretor artístico da Orquestra FESO ProArte, que é uma orquestra que está aí há 5 anos fazendo um trabalho muito expressivo. E nos últimos 3 anos eu me tornei diretor artístico. E junto com esses músicos, junto com a equipe da ProArte, junto com a nossa diretora, Denise Antas, a gente tem realizado esse trabalho tão importante e expressivo que já rompeu as fronteiras da cidade. A gente já está aí com um trabalho muito significativo na esfera nacional e também com convites internacionais, com um turnê internacional que já aconteceu. Que vai acontecer também, vai acontecer mais, né? Estou sabendo aí naquele burburinho que teremos outras atividades internacionais da nossa ProArte junto com essa orquestra maravilhosa. Estamos aqui para quê? Estamos aqui para falarmos sobre um evento que aconteceu no nosso teatro, no Teatro FESO, de grande magnitude, com a presença do Balé de Bolshoi. Também, lógico, por isso que ele está aqui com a nossa orquestra ProArte, na batuta desse grande maestro, e também do Centro de Dança Atitude. Exatamente. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de visitar a Escola Bolshoi, que é a única escola do Balé Bolshoi da Rússia no mundo. Fora da Rússia é a Escola Bolshoi do Brasil, que é lá em Joinville, Santa Catarina. Então, através da intermediação que o Iago, que é o diretor do Centro de Dança Atitude, fez com o Balé Bolshoi, né, nesse movimento que a ProArte tem feito de ter parcerias com os melhores. Então, desde 2022, a ProArte já tem uma parceria assinada e muito consolidada na área da música com a Escola de Música da UFRJ, que leciona, né, cursos, palestras, enfim, aulas de música aqui na ProArte. E nesse mesmo movimento, nessa mesma busca, agora no âmbito de dança, né, o Iago e a Natália trouxeram essa proposta da gente fazer essa visita, conversaram com o pessoal da equipe do Bolshoi, e música e dança andam juntas, né? Então, todos juntos fomos também a nossa diretora Denise, o professor Alex Rocha, que é coordenador do Música para a Juventude, Natália e Iago do Centro de Dança Atitude, e eu também fomos a Joinville visitar a Escola Bolshoi, que é uma escola de artes, né, de balé, de referência nacional. Assim, a porcentagem de colocação profissional dos estudantes de lá é altíssima, né, praticamente quase 100%. Assim, o estudante de balé do Bolshoi, ele sai de lá profissional. São os melhores do mundo. São os melhores do mundo. Estão pelo mundo todo, nas principais corpos de baile dos principais teatros do mundo todo. E, inclusive, né, os alunos de dança do Bolshoi fazem aula de música na Escola Bolshoi, fazem aula de piano, porque é isso, a música está conectada com a dança, é totalmente conectado. Então, fomos fazer essa visita lá, fomos recebidos assim de maneira muito especial pela Silvana, por toda a equipe do Bolshoi, pelo Pavel, diretor do Bolshoi. E nessa conversa, nesse namoro para essa parceria, né, surgiu a oportunidade de, enquanto eles estavam no Rio de Janeiro fazendo a turnê deles, deles virem a Teresópolis, dançar aqui. E então, a partir disso, nós pensamos, precisamos criar um espetáculo e fazer uma programação e, obviamente, incluindo a nossa orquestra, porque o Bolshoi lá não tem a sua própria orquestra, então eles dançam quase sempre com gravação e alguns concertos, alguns espetáculos eles fazem com a orquestra lá de Santa Catarina, mas por que não, já que eles estão vindo para cá, a gente juntar com o que nós temos de melhor, que é a nossa própria orquestra, no Teatro FESO, que é maravilhoso. Então, a ideia aconteceu. E em 2026 a gente começa o ano comemorando 60 anos da FESO. E daí criamos esse espetáculo, um roteiro de dança. Foi o primeiro do ano. Foi o grande espetáculo do ano. Foi a abertura da temporada 2026. Então a gente abriu a temporada artística do Teatro FESO em 2026 com esse espetáculo que uniu
a companhia de dança jovem da Escola Bolshoi, o Centro de Dança Atitude, que é o centro de dança parceiro da ProArte, que funciona aqui, Sim. que ensina dança, e também tem a companhia Os Bailarinos Profissionais, e a Orquestra FESO ProArte. E criamos esse espetáculo maravilhoso, que foi criado o roteiro em homenagem aos 60 anos da FESO. 60 anos em movimento, é o que a FESO vem fazendo aí ao longo dessa trajetória aqui em Teresópolis. Fazendo com que a cidade cresça cada vez mais através dos seus profissionais que são aqui formados, que não só ficam aqui, mas também vai para o Brasil todo e para o exterior. Fazer uma observação, se você me permitir, vocês vão ver, né, nós fizemos uns vídeos para que a gente possa passar a vocês como funciona o que o nosso maestro está colocando aqui, o Leonardo, a integração da dança com a música, né? Vocês vão ver, é um casamento perfeito, é gostoso de ver. Olha, vocês vão ver e vão se encantar. Imagine pessoalmente como eu tive esse privilégio de estar lá fazendo essa cobertura. Fantástico, é uma coisa de arrepiar, é de muita sensibilidade, tanto tato, né? Você vê como os músicos e os bailarinos, as bailarinas, né, se integravam ao som. Cada passo lá, maestro, era uma nota aqui. Exatamente. Né? Era assim, é fantástico, é lindo, lindo, lindo. Vocês, tenho certeza, vão se encantar. E outra observação é que a ProArte sempre procura trazer o que é de melhor, como você mesmo colocou, né? Dentro do seu time, vamos colocar assim, dos seus profissionais, dos seus docentes, aqui dando aula de cultura e de arte para criança, adolescente, a melhor idade, os 50 a mais. Então, vocês têm sempre um trabalho realizado aqui dentro, que vocês verão, através do podcast Cultura em Foco, de todas as vertentes da cultura. Mas voltando para o espetáculo, a casa cheia, né? O teatro estava lotado. Duas sessões. Foi muito especial. A primeira sessão foi uma sessão de convidados, né? Dos convidados da FESO, a própria comunidade interna da FESO, funcionários, diretores, coordenadores, né? A comunidade da FESO é uma comunidade muito grande. Muito grande. Eu não sei se as pessoas da cidade têm essa dimensão da quantidade milhares de profissionais que integram, né? Toda a gente está aqui agora dentro desse estúdio, tem profissional aqui, tem uma estrutura de primeiro mundo aqui nesse estúdio, que é aqui no Centro Cultural também. Então a FESO tem muitas pessoas, né? Então a gente fez essa primeira sessão, que era a nossa própria festa. Exatamente. Festa, né, da equipe da FESO. E no final do dia, à noite, fizemos a sessão para convidados, o teatro estava lotado. Vendas pelo Simpla, que normalmente nossas vendas para o teatro, para os eventos são pelo Simpla. Isso para vocês já começarem a ficar atenados aí, porque o próximo espetáculo vai ser pelo Simpla, não deixe de adquirir o seu. E lotou a casa lotada, vocês verão aí também, nas nossas gravações, nos nossos vídeos, como estava lindo, lindo, lindo. E todos aplaudiram de pé, porque o espetáculo foi maravilhoso, né? Como você falou, a junção da música, né, os detalhes da música com os detalhes da coreografia, esse é o grande desafio de uma apresentação ao vivo de balé e orquestra sinfônica, né? Porque o bailarino, ele é um ser humano e um artista, e ele tem a sua interpretação e ela não é falada, é um movimento, né? Verdade. O tema do espetáculo era realmente 60 anos em movimento. E a música, ela tem que estar completamente conectada com a coreografia. Então, por exemplo, no caso do PADD, do Balé Corsário, que os bailarinos do Bolshoi dançaram, o PADD é uma sessão de dança, né, importante que todos os balés têm, que é do casal principal. A coreografia tinha que estar completamente sincronizada com a música. Na verdade, ao contrário, a música tinha que estar completamente sincronizada com a coreografia. E daí que é o grande desafio, né? Tanto do maestro, que é quem está fazendo essa leitura, a orquestra está de costas para os bailarinos. Então, a batuta faz essa conexão, o maestro faz essa conexão do movimento dos bailarinos com os músicos, e os músicos da orquestra que tem que estar realmente muito preparados para poder reagir a qualquer sinal da regência, para que essa reação sonora seja a que o bailarino espera ali naquela coreografia. Por que isso? Por que o maestro está colocando isso? Porque, num determinado momento, os bailarinos fazem um passo de dança, de balé, mais lento. Então, ele tem que segurar com a batuta toda a orquestra, que não são poucos, né, músicos participando dessa orquestra. Aí, de repente, ele sai de uma parte lenta e vai uma parte correndo, uma parte que pula, e aí ele tem que estar ali, aumentando ali com a sua batuta para que a orquestra possa acompanhar
Foi um desafio muito grande, mas que deu certo. É claro que tudo está ensaiado, Deu certo, e tudo é previsto, a partitura é conhecida por todos, né? A gente sabe exatamente o que vai acontecer, mas na hora a adrenalina, tudo muda. E é como você falou, o salto tem som. A aterrissagem do salto tem do bailarino tem um som. O movimento delicado da mão da bailarina também tem um som. Então, isso tudo tem que estar absolutamente sincronizado. Agora, o grande barato e muito bom ser artista, é claro que eu exerço uma função muito extensa de gestor aqui, né, preparando e organizando todo esse sistema artístico, que não é nada fácil, mas no momento que a gente está ali, com o calor da plateia, e a gente vê a plateia chegando, aquela fila enorme se formando na porta do teatro, com as pessoas ali apresentando seus tickets. De todas as idades, desculpe interromper, de todas as idades. Gente de todas as idades, e aquela expectativa do público, e aquele calor, ele realmente faz a coisa acontecer na hora. Então, por mais que você ensaie, que você se prepare, o calor humano e o friozinho da barriga. Treino, jogo é jogo. É isso aí. Na hora de jogar, a coisa fica muito diferente. Então, assim, falar sobre isso me deixa muito empolgado. É um privilégio maravilhoso estar aqui nesse momento da nossa cidade, esse momento cultural. Eu que estive tanto tempo fora, né, e sou de Teresópolis, e tenho o privilégio de retornar para Teresópolis e viver esse momento cultural que a gente está vivendo aqui, e participar ativamente dessa transformação. Crescente. Dessa crescente. O Centro Cultural FESO ProArte, nos últimos 2 anos, deu uma alavancada muito grande. E o projeto para esse ano, agora para o 3º ano, vocês têm muita coisa para vir aqui conosco. Começa em 2022, né? Essa reestruturação ela começa em 2022 com a chegada da professora Denise Antas, mas não podemos esquecer que desde 1997, quando a FESO encampou a ProArte, né, o presidente do Centro Cultural, Dr. Jorge Bragança, falecido Dr. Jorge, que nos deixou recentemente, ele fez um trabalho assim, incansável, né? Sim. Foram muitos concertos. Foi. Gilson, um fato curioso que eu gosto de falar para as pessoas. A série Concertos de Gala, que é muito conhecida, que acontece aos sábados, no ano passado, no momento da inauguração do teatro, a série completou 200 concertos. Tá? A minha gestão artística da série Concertos de Gala começa em 2024 e nós já estávamos ali na casa dos 190 e tantos. Então, o Dr. Jorge Bragança realizou, junto com a presidência da FESO, junto com os diretores, porque a ProArte era vinculada a outra direção, mais de 190 concertos em Teresópolis. Então, eu gosto de dizer para as pessoas que a fake news, né? A falta de informação, a falta de conhecimento gera muito comentário errôneo, inapropriado. E a gente pensar que o Dr. Jorge Bragança, um advogado de Teresópolis, junto com a FESO, que recuperou esse prédio, que manteve a ProArte viva, né, realizaram tantos concertos, tantas atividades, mais de 20 edições do Poiterê. Então, a gente começa, em 2023, a gente não começa do zero, a gente continua. Continuidade ao que já havia a gente trabalhado ao longo dos anos. E não existe árvore que dá fruto sem raiz. Se a gente se esquecer de tudo que foi feito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Tem o passado, né? Não pode, a memória que está descritiva não pode ser esquecida. Eu tive o privilégio de encontrar com Dona Fátima, esposa de Dr. Jorge Bragança, lá no teatro nesse dia. E ela me encontrou extremamente emocionada, porque essa passagem de bastão da série Concertos de Gala, para mim, aconteceu com o Dr. Jorge Bragança em vida e ele na plateia assistindo os concertos e junto comigo aprovando a curadoria dos artistas que vinham. Então, assim, o meu privilégio, a minha emoção de falar sobre isso é muito grande. E Dona Fátima estava lá nesse concerto e ela ficou muito emocionada porque ela viu a orquestra que o Dr. Jorge Bragança sonhou, viva e forte, e fazendo um espetáculo como esse. Então, a reestruturação da ProArte, que começa em 2022, com a chegada da direção, com a professora Denise aqui, ela continua um legado, uma história que foi iniciada em 97 e que foi iniciada muito antes disso pelo Theodor Heuberger, que foi o fundador da Fundação ProArte. Então, assim, é uma história de muita raiz, tudo isso aqui tem muita gente que já passou por aqui. É muito mais fácil para mim
chegar nesse lugar agora de 2026, consolidando uma coisa que já foi criada e tem raiz e tem história. O Teresopolitano precisa saber dessa história. Esse lugar, esse podcast, essa mesa é muito importante para a gente contar essa história, para acabar com um comentário que não é a verdade. A verdade é que a ProArte fez muito e faz muito por Teresópolis. Sempre fez. Nas minhas andanças pelo Brasil, em festivais, na época da universidade, diversos professores que eu tive na universidade, todo mundo passou por aqui. A ProArte, ela fez transformações significativas na cultura do país e na vida de vários músicos e vários artistas. E é esse legado que a gente continua. É essa história que a gente continua, trazendo excelência para que essa história se repita agora com a nova geração, com os mais de 200 alunos que a ProArte tem hoje dos projetos sociais de dança, música. Sim. Então, assim, de todas as faixas etárias. Exatamente. Sábado retrasado, sem querer cortar, o nosso professor Alex, ele estava chegando vários ônibus, né, de tudo que é lugar, né? E aí vem soltando aquelas crianças, vem soltando, e vem soltando, e vem soltando. E aí teve uma criança que me chamou muita atenção. No máximo 10 anos. E aí estava com o professor dela. Você faz aula de quê, querida? Trompete. Trompete. Uma menina de 10 anos fazendo aula de trompete. E aí, eu, curioso que sou, fui poder ver, vamos dar uma olhadinha, vou ver. Que coisa linda. 10 anos de idade já toca um trompetezinho que dá inveja a muita gente. Essa menina, daqui a uns 10 anos, quando tiver com 20 anos, ela vai estar fazendo parte de uma grande orquestra, um grande trabalho fora do Brasil, porque ele faz com prazer, né? Você vê, ela faz sorrindo, com alegria. Ela não faz forçada pelo pai e pela mãe. Ela faz porque é um dom dela e que ela bota para fora. Isso é muito importante que a FES do ProArte faz para a criança, para o jovem, para o adolescente. Porque o futuro deles só depende deles. E aqui é apenas uma alavanca para que eles possam desabrochar e poder fazer o caminho deles de sucesso na música. O que a gente vive hoje no Centro Cultural é a mesma missão que a FESO tem na cidade, né? Você veja quantos profissionais hoje atuantes na cidade tiveram a oportunidade de fazer a graduação, porque a FESO existe em Teresópolis e tem a graduação com preço acessível, tem programas de bolsa, enfim, e uma variedade enorme de cursos. E hoje, agora, a gente tem essa oferta aqui no Centro Cultural, né? E o interessante é que os projetos de música são todos gratuitos. Temos os cursos livres, que são os cursos pagos, para quem pode e tem condições, mas o projeto não perde nada, pelo contrário, o projeto é especialíssimo, né? Aula de educação ou é igual ou é melhor. Os professores estão todos eles maravilhosos. Eu queria ter tido um projeto como esse quando eu tinha essa idade. Claro que eu tive boa educação, tive oportunidades maravilhosas, mas teria sido incrível ter vivido isso, né? Então, assim, a gente dá muito valor a essa história, valor às pessoas, aos professores, à equipe toda administrativa, porque colocar um projeto desse em pé não é fácil, né? E um projeto, ele não atinge apenas a formação do indivíduo, né? Não só artística, né? Porque ele também é formado enquanto ser humano e a convivência ali. A música, ela é muito... A sociabilidade. Você tocar em orquestra com várias outras pessoas ao mesmo tempo, sendo que a sua partitura é uma e a do seu colega é outra, e vocês têm que se unir sem se conhecer e sem se falar, através dos sons, através da atenção, isso já é uma grande coisa, né? Então, o projeto, ele é multifatorial, digamos assim. O efeito é múltiplo, não é apenas na questão musical, mas ele também causa um efeito de retorno à nossa sociedade. Formação de plateia, é um pai, uma mãe, uma avó que nunca viu um violino, que passa a ver, que entende que o teatro ele é de acesso para todos, é acessível, o teatro é para todos, o Teatro FESO é para todos, né? Amanhã, por exemplo, a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira. Amanhã tem concerto aqui, R$10, não é nem valor de ingresso, gente, R$10 simbólico. Então, a programação é muito acessível. Sim. Tem programação durante a semana para quem não pode no final de semana. Tem programação no final de semana para quem não pode durante a semana. Exatamente. Então, esse trabalho que o Centro Cultural faz hoje, ele é muito maior do que a gente imagina para quem vive isso aqui hoje, né? Nós vamos ver daqui a alguns anos a diferença e tudo que está acontecendo, tudo que vai ainda acontecer.
Eu diria assim, as quintas-feiras que o maestro Leonardo Pinto está se referindo são as quintas clássicas, que já é tradição aqui no nosso Centro Cultural FESA ProArte, que é fantástico, maravilhoso, culturalmente falando, musicalmente falando, que vocês tiveram a oportunidade de conhecerem. É muito bacana. E eu acho que assim, Leonardo, nós temos 2 momentos aqui na ProArte, com muito respeito, como o Leonardo colocou, nosso maestro sabiamente lembrou, do Dr. Jorge Bragança, o qual eu tive a oportunidade, eu 3 vezes convidei para ele fazer parte do nosso podcast, ele já estava bem doentinho, e as 3 vezes ele confirmou que viria, chegou no dia, não pôde ver. E aí o que eu fiz? Eu fiz um troféu, né, amigo da cultura, e levei até ele ali em frente ao Hotel Vila Nova, aquele espaço que ele tinha ali, que ele tinha um espaço cultural que passava filme. Expressão cultural. Expressão cultural, exatamente, Leonardo. E aí lá eu levei, ele estava com um grupo de pessoas amantes da cultura e da arte como ele, e mostrei para ele, entreguei a ele e fiz um breve discurso de agradecimento por tudo que ele fez, nós já sabíamos da situação grave da saúde dele, por tudo que ele fez pela cultura e pela arte da nossa cidade, em especial pelo Centro Cultural FESA ProArte, pelas crianças que aqui passaram e queriam passar futuramente. E aí, depois desse momento, que foi um momento muito importante para mim, o segundo momento muito importante foi conhecer a professora Denise Antas, no trabalho que ela vem realizando, que transformou a cultura e a gestão aqui no Centro Cultural FESA ProArte, sem desmerecer em nada os que já passaram, que deixaram pronto para ela trazer a gestão dela, a administração dela, como uma professora, né, e trazer a cultura e a arte em sua excelência. Todos que aqui estão, como o mestre Leonardo Pinto, vêm por não ser bonito ou porque ele trabalha bem com a batuta, é pela competência que ele tem dentro do seu know-how profissional. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal, da gente ter a excelência da cultura e da arte trabalhando aqui dentro, com todos aqueles que aqui passam. Uma coisa que é legal, que você falou, que eu me lembrei agora, é que a criança que vai estudar piano, ela não vai só estudar o piano, ela vai participar do coral. Exato. Então, ela não fica só em uma vertente da cultura. Ela é trabalhada, ela vai aprender a ler pauta musical. Exatamente. Ela vai aprender a tocar o piano, ela vai para o coral para poder aprender a cantar. Ela sai completa daqui, ela sai uma profissional. E não só isso, né? O projeto Música para a Juventude hoje ensina inglês, e ensina educação ambiental. A gente acredita que essa relação com o mundo, a relação com o nosso território é muito importante para a gente criar cidadãos mais conscientes. Sim. Né? Prática de conjunto, então ele já aprende a tocar com outros colegas, não apenas tocar sozinho, para a gente já dar esse start de que se ele desejar ser um profissional, ele, né, vai ter essa possibilidade. A parte mais legal, Gilson, é tocar com as outras pessoas. Esse é o grande barato. Tocar sozinho em casa é fácil. Legal é passar um dia ensaiando. É coletivo. É o coletivo. Esse é o grande barato da música. E você ter oportunidade, através dessas conexões, conhecer outras pessoas e conhecer outros lugares. E é por causa disso que a nossa orquestra chegou onde chegou e vai alcançar ainda outros lugares, porque são as pessoas. A arte é feita por pessoas, ela não é feita pela partitura. A partitura, o papel, é um papel. O artista está ali, o compositor, e ele se apresenta ao mundo através de um intérprete. E essa música é feita por pessoas diferentes, em cada dia, em cada concerto, em cada ensaio, ela vai ser diferente também. Então, é uma coisa não palpável, é uma coisa que está aqui. Né? E a gente poder proporcionar isso para os nossos estudantes, enfim, e proporcionar essa programação artística, essa abertura que para a foi, sociedade, né? Esse espetáculo com o Balé Bolshoi, com o CDA, foi assim, foi muito bonito, foi muito bom a gente poder começar o ano assim. Mais uma vez, aí a gente está, essa é a minha terceira temporada, início de temporada, né? Eu 23, 24, não, minha quarta. Já 26 já, meu amigo. Quarta temporada. Velho. Você está ficando velho. Minha quarta temporada já de início de temporada. E cada ano a gente vê a evolução da orquestra. Mas quando a gente vê a evolução da orquestra, não é só a evolução da orquestra, é a evolução da equipe administrativa, a evolução da equipe de produção, a evolução da direção, a evolução do público. O público recebe
E crescente, o público exatamente. crescente. A forma com que o Vai público entendendo. recebe, a maneira com que o público reage com os É. aplausos, a quantidade de pessoas que frequentam a programação. Ano passado, nós tivemos mais de 40 concertos na programação. Tivemos 3 óperas, vários concertos de orquestra, vários concertos de música de câmara, trios, quartetos, duos. Então, assim, a gente começa 2026 com o pé direito mesmo, né, juntando aí o balé e a orquestra, e a gente está com uma expectativa de um ano muito especial. Se Deus quiser, vai ser um sucesso, que eu já estou vendo a programação até junho. Está fantástico, ó. Vocês não vão perder. A gente vai liberar essa divulgação o mais rápido possível para todo mundo saber. E até o final do ano, muita coisa nova vai acontecer, até coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque tá tão bacana o movimento que a gente recebe propostas e recebe contatos e descobre as pessoas, e as pessoas descobrem a gente, e a gente vai tendo essa troca. A nossa diretora, a professora Denise, ela é muito antenada. Muito antenada. Portas abertas, a direção aqui embaixo sempre de portas abertas, e bate alguém na porta e conta uma história, e a gente conversa, e dali já vem um projeto, já vem uma ideia. É verdade. Então é assim que tem sido o nosso trabalho aqui. E tem sido muito gratificante. É um trabalho árduo, muito pesado. A gente trabalha muito, são horas e horas e horas e horas todos os dias. Mas o resultado tem sido, e eu falo que tem sido porque é uma constante, né? Toda semana a gente vê resultados diferentes e positivos em diversas áreas, né? É verdade. Abertura de exposição semana passada, estreia de obra nova da orquestra, enfim, sempre alguma coisa nova acontecendo e a gente vibrando junto por tudo isso que tem sido tão transformador e tão sucesso aí na região. Muito sucesso. Então, infelizmente, o bate-papo está muito gostoso. Conversar com o Léo Pinto, esse maestro e diretor artístico na nossa orquestra é muito legal, mas nós temos um tempo e o tempo está se esgotando. E eu queria deixar para vocês o convite para o próximo episódio do nosso podcast Cultura em Foco. Será exatamente com o Balé Bolshoi, com o Centro de Atitude, de Dança Atitude, e também com a orquestra do nosso Centro Cultural FESO ProArte. E depois nós também teremos uma vernissagem da Escola de Belas Artes, né, que foi da faculdade da UFRJ, com seus alunos aqui, abrindo também uma temporada muito legal, 2026, com a exposição Eco, aonde o sexteto de cordas ProArte, na regência de quem? Do maestro Leonardo Pinto, abrilhantou a abertura do nosso evento tão bonito, que vocês também verão, que também fizemos aquela cobertura, né, que tem que fazer, né? A gente tem que levar a cultura para vocês, e nós estamos saindo um pouco dos estúdios aqui do Centro Cultural FESO ProArte para levar um pouco mais de atrações para vocês no tocante à cultura e arte em todas as suas vertentes. Então, não percam, tem muita coisa boa que vocês vão ver por aí. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo podcast Cultura em Foco, se Deus quiser.